Pessoal, eu sou a professora Joelma e vamos dar início à aula de Geografia de hoje, fazendo a correção da nossa atividade da semana passada, onde falamos sobre o solo. Esse assunto você vai encontrar no livro de Geografia, as folhas 78 até a página 80. Na primeira questão, vamos ter, na parte de cima da crosta terrestre, encontra-se o solo. O solo, minha gente, é a última camada da nossa litosfera, que ele é formado basicamente por material mineral, vindos da rocha-mãe, e também material orgânico, que foi depositado sobre ele, com a decomposição de animais e vegetais. Então, primeiro, letra D. O solo desempenha funções diversificadas e fundamentais como as seguintes. Então, vamos ter apenas uma das alternativas que vai estar errada. O solo ele serve como base de fixação e nutrição da vida vegetal. É nele que as plantas colocam suas raízes, se fixam, e é dele que as plantas tiram os minerais e nutrientes necessários para poderem sobreviver. Então, a letra A está correta. O solo é fonte essencial para a produção de alimentos e matéria-prima. Isso também está correto. Para a gente produzir a maior parte da nossa alimentação, ela é produzida no solo. E nele também encontramos diversas matérias-primas, desde matérias como pedras preciosas, ouro, alumínio, enfim, vamos encontrar diversas matérias-primas que nós usamos no nosso dia a dia. Ele também é uma fonte de recursos, como nós vimos, matéria-prima. É nele que fica armazenado combustíveis fósseis como o gás mineral, o carvão mineral, o petróleo, e é nele que colocamos a maior parte dos nossos resíduos. Então, a letra C também está correta. A única alternativa errada vai ser a letra D, que diz que o solo não está incluído nos ciclos de energia dos ecossistemas, segundo letra D. Terceiro, a formação dos solos é um processo muito lento, tem uma longa duração e segue diversas etapas. Sobre o tema, assinale a alternativa errada. Mais uma vez, ele nos pede para assinalar a única alternativa errada. Sobre a formação do solo, né? Ele começa a ser formado quando uma rocha, mãe ou matriz, ela surge na superfície da Terra, ela aflora na superfície da Terra, aparece sobre a superfície. Quando ela fica aparente, ela começa a sofrer a ação dos fatores externos, como o vento, a água, a temperatura, os seres vivos. Todos esses fatores externos, eles vão desgastando essa rocha, fazendo com que ela se parta, se fragmente, que haja algumas alterações químicas nessa rocha matriz. Então, a letra B também está correta. A gente vai verificar também que nesse processo de formação do solo, que leva milhares de anos, a temperatura e a chuva constante, né? As mudanças de temperatura, de esfriar, esquentar, e a quantidade de chuvas e água, ela influencia muito nessa fragmentação dessa rocha, nessa desagregação da rocha. Então, a letra D está correta. A única alternativa errada vai ser a letra C, que nos diz que não há circulação de nutrientes no solo, somente nas raízes da planta. Então, terceiro, letra C, como a única alternativa errada. Quarto, não é um elemento constitutivo do solo, não faz parte da formação do solo. Na letra A, ele diz que o solo faz parte matéria mineral. A matéria mineral que é retirada da rocha matriz, da onde ele começa a se formar, areia, calcário, argila. Então, a letra A está correta. Matéria orgânica, restos de plantas e animais. Também faz parte do solo, da parte mais superficial do solo, onde vai ficar ali e criar o humus, a decomposição dos restos de animais e também dos vegetais. Letra C, o ar e a água. Também está correto. Entre as moléculas, entre as partículas dessa rocha, fica acumulado ar e a gente sabe também que o solo ele pode acumular
água também. Então, a única alternativa errada vai ser a letra D. Não é um elemento constitutivo do solo, o ozônio. Quinto, ele pede para que nós relacionemos os tipos de solo e suas características. Então, a gente vai ter a primeira característica, tem uma concentração muito grande de material orgânico em decomposição, sendo ideal para a agricultura. O solo que possui uma maior concentração de material orgânico, sendo o melhor para a agricultura, é o solo umífero. Contém muita areia, é seco, não favorece o desenvolvimento das plantas, sendo muito permeável. Esse é o solo arenoso. Contém muita argila, é úmido, barrento e pouco permeável. Esse vai ser o solo argiloso. É importante a gente perceber que a classificação dos solos, ele vai de acordo com a cor do solo, a sua textura ao toque, se ele é mais áspero ou mais fino, a sua porosidade, isso quer dizer a distância de uma molécula para outra, que faz com que ele absorva a água com maior rapidez ou não, ou seja permeável ou pouco permeável, e a quantidade de matéria orgânica, que vai determinar se ele é próprio para a agricultura ou não, por ser um solo mais fértil, aqueles que têm uma maior quantidade de material orgânico. Sexto, é comum na agricultura a adição de humus ao solo produtivo, uma vez que esse composto traz muito benefício, tais como retém a umidade do solo por mais tempo, funciona como um reservatório fixo de nitrogênio, promove a liberação de nutrientes lentamente, além de impedir a compactação dos solos argilosos e promover a agregação dos solos arenosos. O humo é um componente do solo e é formado a partir da decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. São os restos de animais e vegetais que, depois de decompostos, eles vão formar o humus. Então, a resposta do sexto é a letra A. Sétimo, as florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade de plantas e animais. Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica presentes nesse local, é esperado que os solos destas florestas tenham grande quantidade de humus, né, minha gente? Porque se eu tenho muitas plantas e muitos animais, consequentemente, vários deles vão morrer, vão perder folhas, galhos, e depois de decompostos, esse material orgânico vai formar o humus. Então, se tem muitos desses materiais, vamos ter muito humus. Letra A para o sétimo. O oitavo. Considerando o que você aprendeu sobre solo, escolha qual a alternativa a seguir é verdadeira. Letra A. Os nutrientes presentes nos solos umíferos favorecem um bom desenvolvimento das plantas. Nossa, então, já de cara a gente vê que é o primeiro. Quanto maior a quantidade de humus, maior a quantidade de nutrientes e é melhor, portanto, para o desenvolvimento das plantas. A letra B, ela está errada porque ela diz que o solo argiloso são os que contêm maior quantidade de nutrientes. A gente sabe que o solo argiloso, sim, ele contém nutrientes, ele pode servir também para a agricultura, mas ele não é o que contém a maior quantidade de nutrientes, certo? E na letra C, ele diz que nos solos argilosos a água penetra rapidamente, e a gente sabe que não. O tipo de solo que a água penetra rapidamente é o arenoso. O solo argiloso, ele é pouco permeável, ele tem as partículas muito juntas, muito fininhas, pequenininhas, o que impede a passagem da água rapidamente. Ele até forma lama em cima dele, né? Isso fica aquele barro em cima dele. Então, a letra B e a letra C estão erradas e a única verdadeira no oitavo vai ser a letra A.
Nono, solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas que dependem do seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil de solo é representado na figura abaixo. Sobre o perfil apresentado, é correto afirmar que: letra A. O horizonte, ou camada O, corresponde ao acúmulo de material orgânico que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se no horizonte B e C. O horizonte O, aqui de cima, ele realmente tem material orgânico nele, certo? Que é gradualmente decomposto. Mas ele fica acumulado aqui em cima mesmo, viu, minha gente? Ele não vai passar por horizonte B e C, não. Então, a gente vai ver que ele vai ficar realmente nessa parte mais superficial, realmente, tá? A parte orgânica. Então, por isso ele vai estar errado, a letra A. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil do perfil. O horizonte A é justamente o horizonte umífero, minha gente, onde ele está em contato aqui com o horizonte O, que é justamente a parte orgânica que está em decomposição. Então, ele está cheio de nutrientes, tá? Ele é onde a gente vai encontrar bastante nutrientes, então a alternativa aí vai estar errado. O horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rocha não alterado. Vamos observar o horizonte C e ele realmente apresenta, ó, ele é uma transição. Ele está se transformando em solo, mas ainda tem nele várias partes de rocha que ainda não se decompuseram, não se fragmentaram. Então, essa alternativa C é a única correta. E aqui no D ele vai estar errado, porque o horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar. É o horizonte com menor fertilidade em relação aos outros horizontes. Ele não é o primeiro a se formar, né, gente? Porque primeiro vai se formar o C, depois vai se formar o B, e o último é justamente a camada O, o horizonte O. Então, a única alternativa correta vai ser a alternativa C. No 10º, com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta. O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha de origem. Logo de primeira, verdade. Então, o início da formação do solo começa com a decomposição da rocha matriz ou rocha mãe. Então, o 10º vai ser a letra A. Vamos só analisar as outras questões. O solo é formado a partir de processos internos? Não, né, gente? Não vai ser os movimentos de placas tectônicas que vão dar origem ao solo, tá? Eles podem até ajudar no afloramento de alguma rocha, mas não é a partir deles que vai ser iniciada a formação do solo. O solo do planeta Terra se formou há milhares de anos, a partir do acúmulo de sedimentos que caíam no planeta com os meteoros. Nada a ver, né? A gente sabe que se formou a litosfera, essas rochas foram resfriando, e as rochas que resfriaram e não meteoros é que foram se fragmentando, e a partir daí foi se juntando os minerais, foram se juntando os restos de animais e vegetais e formaram o solo. O solo é exclusivamente uma consequência da ação humana, mais uma vez, completamente errado. A gente vai ver que vai ter os agentes externos, não apenas a ação humana. O solo se forma com mais facilidade em áreas com pouco vento, chuva, variação climática, é justamente o contrário. O solo vai se formar de forma mais rápida, enquanto mais houver
chuva, vento, variação climática e seres vivos. Então, a única alternativa correta vai ser a letra A. O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha matriz. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro.